do nosso canal Vida de 3! Pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo de podcast, então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E compartilhe o vídeo! Hoje nós temos um convidado especial que é o Professor Marcelinho! Pra quem não sabe, ele é professor de música. Fala, turminha do canal Vida de 3, é um prazer estar com vocês aqui participando desse podcast. Estou à disposição para responder quaisquer perguntas. Professor Marcelo, seja bem-vindo. Você pode contar pra gente quando você aprendeu a tocar violão? Iniciei os estudos musicais a partir dos 6 anos, tá? Então dos 6 aos 10, 11 anos, foi mais aquela coisa brincante de poder ter o instrumento, né, com uma forma mesmo assim mais lúdica. E a partir ali dos 11, 12 anos, né, foi onde eu comecei a me interessar um pouco mais pelo instrumento e aí sim, né, dar a devida importância e começar a me dedicar de forma mais aprofundada no estudo do instrumento. Mas eu iniciei mesmo, né, digamos assim, a partir dos 6 anos. Você prefere dar aula para crianças ou para adultos? E por quê? Aí vocês me colocaram numa sinuca de bico, hein? Porque eu gosto de dar aula para todas as idades. Eu não tenho preferências de idade. O que eu tenho, sim, é preferência por pessoas interessadas em aprender, né? Eu não gosto, por exemplo, de entrar numa sala de aula onde os alunos não têm o menor interesse por aquilo que eu vou apresentar, por aquilo que eu vou ministrar. E isso realmente, né, desmotiva qualquer profissional. Agora, em relação a pessoas que estão dispostas a aprender, que estão livres, né, de qualquer bloqueio, livres de qualquer impedimento, para mim não tem a idade. Então, o Pro Marcelo dá aula desde os bebezinhos de berçário, né, desde os 6 meses, até pessoas de 80, já tive até alunos de 85 anos. Tá? Então, não tenho essa preferência de idade, tá? O que eu gosto são de pessoas interessadas. Professor, o senhor consegue identificar logo no começo se o aluno não tem talento para música? Não é possível identificar se o aluno tem ou não talento para música já, assim, à primeira vista. É necessário, na verdade, para o estudo musical, pelo menos digamos aí umas 10 ou 12 aulas para que eu possa identificar se esse aluno apresenta ou não alguma habilidade, né, para o instrumento. Antes disso é impossível identificar de cara se o aluno tem ou não talento para a coisa. Você já passou por algum constrangimento em sala de aula? Bom, pelo menos eu não me recordo de ter passado assim por nenhum momento de constrangimento em sala de aula. Eu, como sempre fui uma criança muito assim sociável, né? Eu sempre tinha muitos amigos, então não me recordo de ter passado por nenhum tipo de constrangimento até o momento. Quem toca violão também tem que saber cantar? Então, em relação a essa pergunta, é uma coisa muito interessante, porque assim, quando você toca um instrumento, automaticamente você quer de alguma forma cantar para, né, ajudar na parte da interpretação. Então, meio que relativamente você acaba tendo que desenvolver um pouco de habilidade também na parte de canto, mas não é uma regra, tá? Ou seja, quem toca não necessariamente tem que cantar bem, né? Eu até costumo dizer, quem toca bem não necessariamente tem que cantar bem, tá? Mas são áreas que estão de alguma forma interligadas. Professor, se o senhor não fosse professor, o que você seria? Se eu não fosse professor, com certeza eu estaria em alguma área de criação. Eu me identifico muito, né, com propaganda e marketing, que é uma área, né, em que eu tenho também a formação técnica, em que de alguma forma eu atuo indiretamente. Professor Marcelo, qual foi ou qual é o seu maior desafio nesse tempo de pós-pandemia? Bom, eu acredito que o maior desafio que eu tenho enfrentado nesse tempo pós-pandemia é
tentar recuperar um pouco, né, do tempo em que eu perdi com os alunos em relação à prática musical, né? Ou seja, o fato do aluno ter ficado em casa durante muito tempo influenciou diretamente no aprendizado, né? Por mais que eu tentasse realizar essas atividades de modo online, ela não tem o mesmo, como posso dizer, o mesmo resultado que um aluno que está comigo em sala de aula, na aula prática. Então, o que eu tenho sentido é que os alunos que ficaram muito tempo em casa, quando retomaram a sala de aula, né, quando retornaram comigo à sala de aula, tiveram muito problemas em relação à parte prática mesmo do instrumento, né? Muitos estavam em casa, mas não estavam de fato estudando, fazendo o que geralmente em sala de aula eu costumo cobrar. E isso acabou influenciando bastante a nível do aprendizado. Professor, com quantos anos você se formou? Bom, como eu disse, né, estudo música desde sempre, né, há muito tempo, mas de fato a minha formação musical se deu no ano de 2001, tá? Então me formei tecnicamente pela ULM, né, Universidade Livre de Música, atual Centro de Estudos Musicais Tom Jobim. Me formei em violão popular. Porém, como eu disse, a música ela está em constante formação, né? Então estamos sempre nos atualizando. Professor, você poderia deixar uma mensagem para o nosso canal? A mensagem que eu quero deixar para vocês é o seguinte: os sonhos, os objetivos, é uma propriedade única e exclusivamente de vocês, tá? É uma propriedade minha, né? Eu digo que os meus sonhos pertencem somente a mim e ninguém tem o direito de cercear essa minha vontade, esse meu desejo. Então nunca, jamais deixem alguém falar para vocês que vocês não podem fazer, tá? Se vocês tiverem o desejo verdadeiro de realizar, vocês vão conseguir. Tudo é uma questão de tempo, né? É óbvio que nem tudo a gente consegue realizar em curto espaço de tempo, né? Para determinados tipos de objetivos, você precisa primeiramente adquirir o conhecimento, adquirir as condições para que você possa realizar. Mas é só uma questão de tempo. Então nunca deixem ninguém dizer para vocês que vocês não vão conseguir realizar. Essa palavra tem que ser excluída definitivamente do nosso dicionário, tá bom? E agradeço ao professor Marcelinho por ter vindo aqui nos ajudar. Essa participação foi ótima. Obrigado, professor! Muito obrigado pelo convite de todos vocês. Foi um prazer poder participar com vocês aqui neste podcast. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Então já deixem seu like, Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações. e compartilhe o vídeo. Professor, se o senhor... Não, pera. pessoal. Camila! E aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Vida de 3! Pra quem não nos conhece, sou Léo, ou Leonardo, mas podem me chamar de Léo Car. Eu sou Felipe, mas podem me chamar de Fep Mel. E eu sou a Camila, mas podem me chamar de Kemi. E antes de tudo, deixem o seu like Se inscrevam no canal. Ative o sininho das notificações. e Compartilhe o vídeo! Pessoal, a gente está na terceira edição do nosso podcast e a gente está gravando aqui no estúdio da Fábrica de Cultura, Vila Nova Caixeirinha. Com o nosso convidado, Marcos Falopa! Pessoal, para quem não conhece, Marcos Falopa é ex-jogador e treinador. instrutor pro da CBF e UEFA. instrutor técnico no mundo. Falopa, em nome do Vida de Três, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui, por você ter aceitado o nosso convite. Eu estou contente com o convite de vocês e vocês me ajudam aí, porque eu sou novo aqui, né? Mas eu também vou ajudar vocês respondendo a pergunta de vocês. É uma satisfação enorme. Quero agradecer o Diógenes, o Ricardo, o Andrew e o Jarbas também, que é um
um homem que toma conta aqui do trabalho. Tá bom? Falopa, como e quando você descobriu a sua paixão pelo futebol? Bom, ela se torna até engraçada no começo. Eu digo que eu descobri na barriga da minha mãe. Quando eu comecei a chutar, eu pensei que eu estava jogando bola lá. Ela sentia dor, né? Eu cheguei ali, mas o que eu percebi quando meu pai tinha um bar aqui na Lapa, uma família humilde, e tinha 11 campos ali atrás, perto do Nacional. Depois eu fui jogar bola por ali. E eu descobri que eu tinha amor pelo futebol, que eu gostava e que sonhava. Queria ser igual aquele jogador, posso dar até um nome chinesinho, que era do Palmeiras, o Zito do Santos, que eu aprendi muito com eles. Eu aprendi porque tinha que usar a manha do futebol, estava conversando com o Diógenes isso, jogando por aí, eu queria ser igual algum desses jogadores e tantos outros aí que a gente procura seguir e procura não seguir um caminho bom para ser um atleta. Evitar ter boas amizades, evitar vícios e seguir uma vida tranquila aprendendo a viver com o futebol. E é nos campos da rua, no campinho, que me motivou, começou a me motivar aí. Falopa, em quais times você já jogou? E acho que o programa vai longe aí. Eu joguei em bastante times, né? Primeiro que eu falo que a importância do futebol da várzea, do campinho, do futebol, esse eu joguei muitos. Falei que tinha 11 campos lá atrás do Nacional, eu passava ali, os caras, ô Falopa, vem jogar pra nós hoje, ô Falopa. E tinha uns times bons de bola. Joguei na Pompeia, joguei na Vila Madalena, no Sete, no Leão, do Morro, e em outros clubes também, em Pinheiros, mas o que eu joguei, clubes oficiais, mais que eram conhecidos, o Palmeiras, futebol de salão, quando era jovem, né? E também no campo e no futebol de salão. Passei um período rápido no Nacional e fui seguindo a carreira, jogando, querendo aproveitar para mim estudar e desenvolver o futebol. A princípio, eu pensei em fazer um preparador físico, mas aí eu vi que eu tinha aptidão para ser treinador e um grande treinador me motivou. Eu vou deixar vocês perguntarem para mim poder falar. Falopa, na sua família tem alguém que trabalha com futebol? Sim, trabalha e jogou futebol. E alguns que foram atleta. No início, eu tinha um tio que eu tinha muita admiração por ele, tenho ainda, ele não está aqui. Até dei o nome do meu primeiro filho, o Américo, que trabalha com futebol, trabalha lá em Taboão, trabalha na escola americana aqui em São Paulo, treina, trabalhou também fora do Brasil um pouco. E meu tio Américo fazia atletismo, saltava, o Corinthians saltava, saltinha em altura. Legal. E era legal, isso aí ajudou. Além de ter também minha neta que joga basquete lá em Botucatu. E meu neto também que está querendo ir futebol, basquete, não decidiu. A gente não gosta de forçar, não se deve forçar. E também não se segue, porque o esporte ajuda muito, né? Ele vai te abrir portas. Eu aproveito ainda. Conheci o mundo todo pelo futebol, pelo esporte. Falopa, você já ficou afastado do futebol? E quanto tempo? Boa pergunta. Eu acho que quando eu fiquei doente, mas não fiquei afastado. Mesmo assim, eu via na televisão, eu tô brincando. Mas eu não fiquei afastado, não. Não lembro disso aí. Minha vida foi só futebol. Eu tive orgulho de fazer isso. E me ajudou muito na educação física, a fazer a faculdade. Me ajudou a me formar, me especializar. E a formar atletas como vocês, novinhos, saíam como conhecidos, como o César Sampaio, que jogou na Vila Guarani, que depois estava agora com a seleção no Catar, como o Nelsinho, que jogou lateral esquerdo do São Paulo, como o Edmilson, que jogou no Santos. Os que eu lembro, Ricardo, que foi centroavante do Corinthians, alguns assim, muitos. Fábio Luciano na Ponte Preta, Barrinha na Ponte, César Michelon da Ponte, também foi capitão. Ajudei muito eles. Porque você
não consegue parar do futebol, na verdade. Eu não parei, eu tô aqui hoje falando de futebol. Falopa, qual foi a sua lesão mais grave, assim? Do joelho. Ela mexe muito com a gente no futebol, tem também do quadril. É muito morto a pergunta e ela é interessante, até um conselho. Quando você toma pancada de um adversário ou do outro, mas às vezes você vai dar pancada, joga duro. Né? Eu me lembro jogando contra uns clubes aqui da capital, eu ia para jogar duro. E você jogar duro, você pode ceder e acaba se machucando. Então tem que jogar num ritmo legal, ter força, não ter medo, né? Tudo querer encarar, arriscar, mas tem que se preparar também. Falopa, você foi jogador e depois foi treinador, certo? O que você teve que fazer para se tornar treinador? Olha, aí a história é longa, porque eu fui jogador, um período meu foi curto, vamos dizer assim. Eu resolvi parar no profissional, eu tinha ido treinar no Botafogo do Rio, e além de tudo, de eu virar treinador, eu virei também instrutor técnico da FIFA. Que é mais que tudo isso aí, que a FIFA tem mais países que a ONU. Né? 210 países praticamente na mão dela, como comando do esporte. Vocês viram o Mundial no Catar. E eu fui para... O que é o instrutor técnico? É um treinador dos treinadores. Se usa muito um termo coaching, né? Coach educator. Então, aí eu escrevi livros de futebol, tanto que o Pelé está na capa aqui do primeiro livro. Foi o irmão do Pelé que me convenceu a fazer isso. A hora que der a oportunidade, eu conto aí para vocês. A gente vai falar sobre o livro daqui a pouquinho. Legal, eu gostei dessa. A gente também já leu o seu livro, viu? Lição danada, vocês aprenderam bastante. Falopa, que times ou seleções você já treinou? Puxa, tô até dando risada. É tanta, que para mim é tanta, foi muitas, né? Eu consegui trabalhar nos 5 continentes, trabalhei aqui na América do Sul, que foi no Brasil, viajando pela América do Sul, jogando com o Santos, tive também na América Central, Caribe, tem 40 países, eu era diretor técnico, eu tinha que treinar os países. Na UEFA, eu rodei, pertencendo à UEFA, e sem pertencer antes à UEFA, eu tinha que ir em países como Finlândia, eu tive que ir lançar meu livro e dar treino para eles. Então, na Finlândia, na Escócia, na Inglaterra, na Itália, na Inter de Milão. Então, foi muitos países. Na Oceania e Ásia. Na Ásia, muito. Eu treinei equipes no Japão, fui campeão da Copa Konica. Na África, tem muito país, eu trabalhei bastante na África, trabalhando com seleção, que é a seleção da África do Sul, o clube chamado Tonnerre Kerala, que é o time do Camarões, que jogava jogadores famosos, que eram o Roger Milá, Tatal. Então, é uma experiência muito sensacional. E mais outros países da África que eu tinha que desenvolver um programa Vencer na África com a África da FIFA. Na Europa trabalhei, como já falei para vocês, na Ásia trabalhei, na Oceania, em Tonga, Vanuatu e Samoa. Eu fui desenvolver treinamento para as seleções lá e para os treinadores. O senhor, como já foi para outros países, já viajou para outros países, você aprendeu a falar outros idiomas? Sim, aprendi. É muito necessário você aprender a falar. Então é necessário você se adaptar. Não precisa falar todas as línguas, né? Não vou falar... Japonês. O japonês arranho, o chinês um pouco menos, mas o árabe, o inglês, o espanhol, o italiano, eu tive que aprender para estudar, né? Falopa, ano passado foi ano de Copa do Mundo. Você já participou de alguma? Algumas. 8. Eu participei de 8 Copas como observador técnico, representando o Brasil na Espanha, na Copa da Espanha, dando curso. E de lá saiu uma grande carreira minha, que já foi iniciando na FIFA. Inclusive, assisti o primeiro jogo do Maradona. Então, tive em diversas Copas. Tive na Espanha, no México, na Copa do México. E aí vai em frente. Aí 90 na Itália.
Em 94 nos Estados Unidos, inclusive ajudei o Brasil lá, levei o scout do que era o Camarões, que o Brasil jogava com Camarões, pro Zagallo e pro Parreira, que são amigos. 98 na França. O que eu fazia? Análise técnica para distribuir no mundo o que eram as qualidades táticas, técnicas dos jogadores e assim por diante. Japão também, desculpa antes que eu me esqueça, Coreia, Japão, Alemanha de novo eu tive de volta quando teve o Mundial, 2006, e na África do Sul eu trabalhei em 2010. 2014 foi aqui no Brasil, então diversas seleções eu acompanhei. Falopa, como que foi trabalhar com a seleção da África? A seleção da África tem diversos tipos de África. A África do Sul é um outro tipo de grupo étnico. Grupos que não eram dedicados ao futebol muito, mas jogavam bem. Nós conseguimos classificar para a Mundial e conseguir melhorar eles no ranking da FIFA. O ranking da FIFA, o que é? Classificação dos países, né? E aí, o Camarões, sim, nós chegamos a vice-campeão da Copa da África de clube. Então, para mim, é um motivo também de ficar contente de ter andado em outro continente, mas com uma raça muito interessante em termos de futebol. Eles jogam igual os brasileiros? Alguns jogam igual brasileiro. Eu trabalhei no Santos e veio 2 jogadores da África e se adaptaram, um deles se adaptou bem. Veio o Jomo, que o pai dele jogava com o Pelé no Cosmos. E veio o Kennedy, que chegou a jogar no Pacaembu, jogo de Copa Sul-Americana, campeonato. E tantos outros africanos, teve muitos por aqui, teve na Portuguesa, teve na Bahia. Qual time ou seleção que você mais gostou de treinar? Uma seleção que estava o Pelé, o Rivelino, o Jairzinho, o Edu, Clodoaldo. É uma grande coisa para nós. Porque o que acontece para nós? Eles são pentacampeões do mundo. Sim. Aqui no meu livro fala disso aí, de como eles jogavam, como é que foi, como é que... dando uma ideia. E eu batendo papo com eles na seleção, aprendi muito. Eu trabalhava, eu treinava eles às vezes, mas eu aprendia. Você treinou Treinava o Pelé, né? treinava o Pelé, mas o Pelé, né? Aquecia o Pelé pro jogo, lógico. E o Pelé é gente fina, o Pelé é gente boa, o Pelé é humilde. Mas como assim? Como que foi que o senhor conheceu o Pelé? Muito legal a pergunta aí. Eu conhecia já eles lá em Santos, né? Andava com o professor Júlio Mazei, com o Zoca, e tem um irmão chamado Zoca. E o Zoca nós jogamos junto em Nova York, veteranos, e eu conheci o Pelé. Ele tinha um camping. Camping é o que é o camping? A molecada daquele colégio reúne de um colégio, ou vai num colégio e treina. Então tinham 500 moleques. Pagavam, deviam pagar. E o Pelé era um soccer camp do Pelé. E eu vim da Espanha e fui para os Estados Unidos no camping. No camping, eu tive mais contato com ele. Aqui em Santos eu tive contato com ele, com o irmão dele. E a amizade foi seguindo. Aí eu trabalhei de coordenador para ele do Projeto Pelé em São Paulo, que fazia um intercâmbio com os americanos. É bom você saber que o Pelé reconhece trabalho. É muito legal. Depois eu trabalhei com ele, foi meu diretor no Santos. Ele, é diretor internacional do time. E eu sei que o grupo dele que me contratou. Só que ele era um amigo. Quando ele tinha que falar com o Mandela na África do Sul, eu estava negociando com a seleção da África do Sul. E o embaixador me pediu, preciso de um favor teu. Qual? Trazer o Pelé para... O Pelé vai para a África do Sul se encontrar com o Mandela. E é uma política isso aí. E aí é interessante isso aí. Aí ele foi, se encontrou com o Mandela, teve um jogo do Brasil, até o Zagallo,
Eles fizeram 1-0, o treinador da África do Sul saiu fazendo um aviãozinho, aí o Brasil empatou, acho que com o Bebeto, com o Ronaldo, virou 2-1, aí o Zagallo fez um aviãozinho também pro treinador de lá. É engraçado. Mas o Pelé, ele é diferente de todos, né? Eu não vou ficar estendendo aqui, senão vou tomar o tempo de vocês. Não vai ter outro igual. Nunca. Em qual time se treinou o Pelé? Treinei na seleção de Master do Brasil. Ele era fora de série. Eu me recordo no Pacaembu, nós íamos jogar com a Itália, e eles não tinham um preparador físico, no caso. Nós. E eu entrei no campo para dar o aquecimento para ele. Eu ia jogar bola para eles cabecear aqui, os repórteres tudo iam do lado dele. Falei, como é que eu vou fazer? Eu jogo bola, vai todo mundo, uma hora vai atropelar o Pelé aí. Então, eu falava, Pelé, rei, a gente chamava ele de rei. Rei, eu vou jogar a bola para a direita, mas eu vou falar para a esquerda. Aí eles vão para a esquerda, os repórteres, e eu jogo a bola para a direita para você. E aqueci ele pro jogo. Ganhamos 3-0. É emocionante. O Pacaembu lotado, uma chuva. Qual foi, assim, a jogada que o senhor mais gostou de ver do Pelé como treinador? Lá no treino, na Vila Belmiro, um treino com a base do Santos, nós preparando a seleção, ele deu o mesmo drible que ele deu no goleiro do Uruguai. Ele acabou de fazer isso, ele fez assim, olha, que não deu certo. Pô, quero que dá certo. Então, ele é uma pessoa muito dedicada. Então, o cara que quer fazer qualquer atividade no mundo tem que ser dedicado, ter vontade e também saber a técnica. Ele era isso aí, era muito carismático, muito um líder. E era positivo ele. Uma boa memória ele tinha. Pelé dava muito trabalho? Fala a verdade. Não. Ele é um jogador normal. Ele era uma pessoa normal, mas ele se tornava difícil porque ele tinha uma vida fora... muito requisitado. Então tinha que dar uma força para ele, né? Conta uma história pra gente. Como é que é? Conta uma história pra gente. Do Pelé. Do Pelé. Do Pelé? Tem a história do Pelé na África, comigo. Ele não tava. A polícia parou meu carro e falou, se não deu certo à direita. E eu sabia que os caras bebiam lá na África, a polícia. Eu ia para um jogo. Eu falei, meu irmão, falei em francês, mon frère. Ele falou, mon frère, eu sou negro, você é branco? Ele fez, eu sou, where are you from? De onde você é? Eu falei, eu sou do Brasil. Brasil, Pelé, tá livre, pode ir embora, não tem problema nenhum. Aí eu contei pro Pelé na Itália essa história. Falei, Pelé, você me livrou de uma fria. Falei, onde? Falei, na África, no Camarões. Eu tava com o carro, e é isso mesmo, a marca dele... é no mundo. Caramba. Fora de série. Que história. Você já teve alguma briga com o Pelé, já que você ficava próximo? Ao contrário. Eu sou amizade com ele, família dele, eu conheci o pai dele, a irmã dele eu conheci na Vila Belmiro, algum neto dele. Conheci gente muito. Teve algum jogador, assim, que tinha mais ou menos o talento do Pelé? Tem de muitos, né? Não, tem alguma coisa do Pelé. Se eu falar ali pro Diógenes, ele sabe que é Pelézinho dali, Pelézinho daqui. Então tá cheio de... Tem o Feijão, que tá aqui no meu livro, tinha o talento, jogava bem, só que não chega nunca ao Pelé. Diversos jogadores, no mundo tem. Alguns que os caras falam, pô, tem grandes jogadores, grandes estrelas, mas nunca chega. Você vê um Messi, você vê o próprio Neymar, você vê o Cristiano Ronaldo, cada um dentro da sua qualidade, mas nunca compara. Nem o Maradona. O Pelé, eu vi o Pelé jogar no gol. Era moleque, não pagava o Pacaembu, não pagava para entrar. E eu pedia para um adulto deixar eu entrar com ele, para falar que ele era meu tio. Eu entrava, depois lá eu me virava. E eu fui num jogo do Grêmio. O Santos. O Grêmio estava ganhando, ele e o Coutinho viraram o jogo, estavam ganhando o jogo, o Gilmar foi expulso. Naquela época, nos anos 60 ali, ele não podia substituir. Então tem que jogar com 10 e um jogador da linha vai pro gol. E eu recordava que eu era moleque já vivendo com o futebol,
que nos 2 toques no Santos, no racha lá, o Pelé jogava no gol. Na praia, o Pelé jogava no gol com os amigos. E eu vi ele jogar no gol, ele defendeu uma bola difícil. Falei, o cara vai chutar, vai fazer o gol agora, não é mais o goleiro Gilmar. Ele espalmou. E o cara que chutou depois era um cara muito conhecido, Alcindo. Chutava forte. Falei, vai ser gol. Ele driblou lá com o Grêmio. Pelé salvou, acabou. O Grêmio já não chutava mais de vergonha. Pra última pergunta sobre o Pelé. Bom, a gente também tá muito triste com a morte do Pelé e a gente queria saber como você tá sobre a morte dele. Muito desgastado. Eu chorei muito. Eu fui no velório dele. Não dá para imaginar ele morto, apesar que eu sabia que ele não estava legal. Eu tava em Botucatu, lá visitando meu filho, quando eu recebi a notícia. E quando eu estava indo para Botucatu, 2 dias antes, ele já não estava legal no hospital. Aí veio uma notícia que ele melhorou. E ainda quando ele fala, ele não está legal, eu falei para ela, nós vamos voltar mais cedo. Eu não vou deixar de ver o Pelé. E vale a pena. Ele certamente sabia que estava sofrendo também. E a vida é essa daí, para todos nós. Pessoal, o Falopa também escreveu um livro e agora a gente vai falar sobre isso. Falopa, além dessa carreira de treinador, qual foi a sua inspiração para escrever o seu livro? E qual que é o nome do seu livro? O nome do meu livro, o primeiro nome foi Brazilian Way to Play Soccer. É aqui em inglês, porque eu estava trabalhando nos Estados Unidos. E o irmão do Pelé que me motivou a escrever o livro. E o Pelé também tem carta dele aí dentro, ele fez o prefácio do livro. Ele está aqui na segunda página, se vocês olharem aqui. Tem o Pelé aqui comigo no campo, no treino. Ó. Então aqui ele foi feito também, Brazilian Way to Play Soccer na África do Sul. Tem feito em 3 edições. Ele é em 2 línguas, ele está em espanhol, inglês. E ele foi distribuído na Itália, foi distribuído na Inglaterra, em Wembley. Yes. E também em Finlândia, Federação da Escócia, quando eu fui desenvolver programas. Então, o livro foi uma motivação que eu tive para mim passar informação para quem gosta de futebol. E dar uma ideia de como se trabalha, o objetivo que era formar jogadores e treinadores. Um trabalho que fala um pouco da história do futebol do Brasil. Tem o prefácio do Pelé, como eu falei para vocês. Tem uma parte técnica que mostra um pouco de treinamentos aqui, que vocês podem ver aqui dentro. Vamos ver se eu mostro aqui. Abrir certo. Abrir a parte de fundamentos, que é uma coisa que falta muito no nosso futebol. Pode ser trabalhado mais, ainda que não trabalham. É para você saber trabalhar e trabalhado bem. Tem uma parte tática que mostra jogadas que o Brasil fez, 2 jogadas de gols. Brasil na defesa, no ataque, né? E é bem simples, ele é bem objetivo. E tem os campeões do mundo dando um suporte com quem eu convivi, com quem eu trabalhei. Né? Eu trabalhei com grandes campeões. E agora o importante é o desenvolvimento que você tem que criar. Não é o livro que vai fazer você jogador. O livro vai te ajudar. E o livro ajuda, principalmente em países que precisam melhorar, aprender o futebol. E esse livro foi sucesso. Como eu falei, ele foi recomendado pela UEFA, pela FIFA, e as federações querem, a CONCACAF. Agora vai ter o Mundial lá, foi muito requisitado na área da CONCACAF. Canadá, Estados Unidos, Trinidad e Tobago, Barbados, os países todos, Cuba, né? Eu tive 3 vezes em Cuba dando curso e trabalhei também com o meu livro. Ele pode ser adquirido na livraria Martins Fontes, na esquina da Paulista com a Brigadeiro, e lá tem o metrô Brigadeiro, né? Que é fácil parar ali, desce em frente à livraria. É um livro que é recomendado, o pessoal gostou. Ele foi lançado no Pacaembu, com a presença dos campeões do mundo, e também o Diógenes esteve lá, né?
Eu tava lá. Tava lá você, obrigado. De nada. Então, é uma testemunha, muito bom. Se você estivesse trabalhando na seleção brasileira, nessa Copa do Catar, o que você faria? Primeiro, eu mandava os caras dormir cedo. Tô brincando. Não, mas eu falava... Tô brincando. Eu trabalhei no Catar, 3 anos. Naquele primeiro estádio que tem o jogo, é onde eu vivi ali, na cidade de Alcor. Tem um calor no Catar, que é de fritar ovo no asfalto. É inverno, mas mesmo assim o inverno durante o dia é quente. Exige adaptação. Eu adaptaria o seguinte: Brasil treinar a preparação não num país frio para jogar no país quente. Sim. E segundo, o que eu faria pro Brasil ganhar, mandar dar um bico na bola quando faz aquele gol lá, o Neymar, pá, faltava passar uns segundos ali. Ou quem tá de fora falando, ou fazer uma substituição de um zagueiro no lugar de um atacante. Porque não era possível sofrer o gol que ele sofreu. Finalizando nossa entrevista, eu queria te perguntar, o que você indica para as crianças que estão começando a jogar futebol? E querem virar profissionais. Querem virar profissionais? Aí eles têm que começar crianças praticando, ter aptidão para ser jogador, que é uma coisa que, claro que não é fácil, deixar naturalmente e eles mostrar qualidade para ir para um clube, se preparar. Certo. E uma outra coisa que eu noto muito no teu programa, que eu queria aproveitar para falar para vocês, que a carreira de jogador é essa aí, tem que se preparar, andar na escola também, procurar andar bem, porque quando acaba a carreira é difícil. Hoje estava vendo um programa que falavam da carreira, de um atleta tem que ter um objetivo. Ele terminar a carreira, não depois ficar na rua aí ou sofrendo. Tem que ajudar com estudo, ser um atleta disciplinado e jogar a bola dele, deixarem jogar, ajudar ele. O que eu queria dizer, queria agradecer também o Vida de 3, que é Obrigada. muito importante no programa de vocês. Pessoal, a gente bateu 1000 inscritos, hein? Ei! Olha aí, 1000 inscritos. E o que eu acho é o seguinte, o produtor Ricardo Cardoso, a esposa dele, a Kate Andrade, o Diógenes Lima, que é um parceiro da gente aí, se inscrevam no canal, é muito interessante. Muito Esse interessante. programa. Eu recomendo, viu? O porquê? Porque você jovem começando a fazer isso, depois vai aprimorando, entendeu? É muito legal. Os técnicos de estúdio aqui da Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, foi muito bem, nota 9,5. Eu queria agradecer vocês aí, tá? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Então deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações. e compartilhe o vídeo. Vídeo! Tchau! E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Vida de 3! Pra quem não nos conhece, eu sou Léo Leonardo, mas podem me chamar de Léo Car. Eu sou Felipe, mas podem me chamar de Fepmel. e eu sou a Camila, mas podem me chamar de Kemi. E antes de tudo, deixem o seu like Se inscrevam no canal. Ative o sininho das notificações. e compartilhe o vídeo. Pessoal, hoje a gente está fazendo o nosso primeiro podcast em estúdio aqui na Fábrica de Cultura. A gente já gravou um outro podcast, só que não foi no estúdio desses. Foi bem improvisado, com o professor Marcelinho. Estamos muito contentes que o nosso canal está chegando aos 1000 inscritos. Temos certeza que esse podcast aqui no Estúdio Fábrica de Cultura vai ajudar bastante os nossos inscritos. E... E pessoal, aproveitando, vamos mostrar nosso convidado, que é o professor Wilson. Ele vai ser o nosso entrevistado de hoje. Ele dá aula de circo aqui no Fábrica de Cultura. Seja bem-vindo, professor! Obrigado, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô bem feliz com esse convite, foi uma surpresa pra mim. E tô bem nervoso também, não sei se deu pra perceber. É o meu primeiro podcast, vocês têm mais experiência do que eu com podcast. Então eu queria dizer que eu tô bem nervoso aqui, mas bora lá. Professor, quantas turmas você dá aula hoje na Fábrica de Cultura? Olha, hoje na fábrica eu dou aula pra 2 turmas de circo.
uma turma de manhã e uma turma à tarde. A turma de manhã é que eu vou participar na sua aula, certo, professor? Com certeza, Léo. Fazer um monte de exercício, um monte de flexão. Isso é bem legal. Eita! Você Em vai quantas voltar unidades pra você voltar. dá aula? Em quantas unidades? Em quantas unidades, eu já dei aula. A gente tem, acho que. É triste, né? Mas a gente acho que tá com 6 fábricas agora. Uau. E eu já dei aula na fábrica da Brasilândia, na fábrica do Jaçanã e aqui na fábrica do Cachoeirinha. Atualmente eu só dou aula aqui na fábrica do Cachoeirinha. Eu não sabia que dava aula em tantos lugares assim, hein? Já dei bastante aula, Léo. Como você começou o seu trabalho na fábrica de cultura? Olha, eu diria que eu comecei meu trabalho na fábrica de cultura quando a fábrica de cultura inaugurou. Antes de Nossa. dar aula. Faz um tempinho. Bastante tempo, né? Antes de eu dar aula de circo, eu comecei como aprendiz aqui na fábrica de cultura. Ah, Legal. tá. Então eu comecei fazendo aula aqui, lá em 2012, 2013. E fiz aula em outros lugares, fui me profissionalizar. E eu comecei a dar aula aqui, entre indas e vindas. Comecei a dar aula aqui, acho que 2018 ou 2019. Tá bom. E há quanto tempo você já dá aula? Eu dou aula há 5 anos. Aula de circo. Também é bastante tempo. Eu considero que é um tempo curto ainda, né? Porque eu tenho colegas de trabalho que dão aula já há 10 anos, né? Nossa. Tem uma galera que... se vocês acham que eu sou velho, tem uma galera bem mais velha do que eu. mas é um tempinho bom, assim. Tá bom. Não é tanto e também não é pouco. É. Quais são os horários e os dias que você dá aula aqui na Fábrica de Cultura? Olha, esse semestre eu vou dar aula de quarta e sexta, no período da tarde. E de quinta-feira eu vou dar aula de manhã e de tarde. Ah, tá. Já pra ir me atualizando aqui nas aulas, já ficar tudo ok. É verdade. Que vai ficar de manhã agora, né, Leocar? Aham. Legal. Professor, além do circo, quais cursos disponíveis tem na fábrica de cultura? Olha, eu vou tentar lembrar todos, que tem bastante curso. monte. É verdade. Mas tem, se eu esquecer alguma coisa, vocês me ajudam, hein? Tá. Tem artes visuais, Eu faço artes visuais. faz artes visuais, arrasou. Tem dança, tem capoeira, A gente... tem teatro, tem violino, violoncelo, tem... Ai, meu Deus, se eu esqueci algum, Violão? os meus colegas vão ficar bravos comigo. Tem violão. Que mais? Balé. Balé. De noite eu lembro do karatê. Tem karatê à noite, mas karatê é um curso extra-fábrica, né? Um curso Também pela tem articulação. animação 2D. Animação eu gosto 2D, vai ter pilotagem de drone, também agora do 4.0. Disso eu não sabia. também não. Também. Impressão 3D também é um curso novo. Esses cursos são cursos novos, né? Que vai ter por conta do 4.0. Ah, tá. São cursos mais voltados para arte e Tecnologia. tecnologia. É, isso aí. Vocês gostam de tecnologia? Sim. Gosto. sim. Eu também fiquei sabendo que vai ter curso de foto, de essas Vídeo. coisas, hein? Foto e vídeo. Tem foto e vídeo, tem foto e vídeo. A professora também é muito legal, a Promelina. Mas eu não lembro os horários. Não briguem comigo. Quais dificuldades você já encontrou ou você ainda encontra nos seus alunos? Olha, dificuldade a gente vai ter sempre, né? Porque a gente vem para aprender algo novo. E sempre que a gente aprende algo novo, ou começa a aprender algo novo, tudo é muito difícil, né? É muito diferente. Então, acho que eu diria que é esse contato com o diferente. Porque eu dou aula de circo, né? E aí, normalmente, a gente aprende a fazer coisas que a gente não faz no nosso cotidiano. Então, sei lá, fazer cambalhota, a gente não sai por aí fazendo cambalhota. Eu entendi isso. Eu já fiz a aula de circo quando eu entrei e também era tudo diferente pra mim. É muito diferente, né? No começo estranha. Então, acho que esse começo é um pouco complexo, porque é muito fora da casinha, assim. E como bem você diferente. faz pra ajudar ele? Com paciência. Você pode perguntar pro Léo Caio, eu sou um professor bem paciente. Posso ser bravo, mas eu sou bem paciente e precisa muito nesse começo. Porque no circo também a gente lida com o medo, né? Então a gente tá... Às vezes, virar cambalhota pra uma pessoa pode ser muito fácil. Por exemplo, Kemi, pra você virar cambalhota pode ser muito fácil, né? Que já fiquei sabendo que você faz ginástica. Pro Fep Mel pode ser mais difícil fazer uma cambalhota. Então, eu vou ensinar a mesma coisa,
só que daí eu vou usar técnicas diferentes pra ensinar a mesma coisa. Eu também lembro lá do trampolim e do trapézio, que no trampolim era difícil também manter o equilíbrio, no trapézio era difícil ter a força pra conseguir. Sim, tudo que a gente faz no circo, a gente usa bastante força. E às vezes não parece, né? E uma técnica também é enganar, dizendo que vocês não estão fazendo força, mas na verdade vocês estão fazendo muita força. E é legal falar também que além dos cursos que a gente tem também tem a sessão de espaço, né? Que é para espaços como o estúdio, que é aqui onde a gente tá hoje, né? Tem salas de dança para você ir ensaiar também. É só checar com o pessoal da articulação e agendar esses horários, é bem tranquilo. É tipo cursos assim, de férias, essas coisas. Sim, também tem curso de férias. Inclusive, semana que vem vai ter curso meu de férias. Eu e da Prolucia, a gente vai dar cursos de gincanas circenses. Gincanas circenses. Eu vou ver se eu participo, hein? Bora. Bora todo mundo. Chama todo mundo. Vem todo mundo. Vem todo mundo! Tá ouvindo, Kemi? Pessoal, agora a gente vai falar um pouco mais do professor, que a gente tava falando mais aqui da fábrica. Então vamos para a primeira pergunta. Ei. Professor, com quantos anos você começou a ter essa vontade de ser artista circense? Eu comecei a ter vontade com… Acho que eu tinha 16, 17 anos, assim. E… eu via muito vídeo na internet, de vídeos circenses, No assim. YouTube? No YouTube. Eu ficava a madrugada inteira assistindo YouTube. E tinha um artista específico que era o… Ai, meu Deus, não vou lembrar o nome dele. Mas ele fazia muita coisa na faixa, de pranchas. E eu ficava a madrugada inteira assistindo e achava aquilo muito fácil. Falei, gente, é muito fácil fazer isso. Acho que eu quero fazer também. E aí eu fui começar a procurar lugares pra fazer aula de circo. Já que tá falando do YouTube, já tá inscrito no canal? Claro que eu tô inscrito no canal. Eu faço Então já parte se desses inscreve. quase 1000 inscritos. Então vai lá, galera, se inscreve, não esqueça, ativa o sininho. Deixem um like. Eu sempre quis falar isso. Deixem um like, ativem o sininho. Compartilhe um vídeo. E segue a gente no nosso Instagram também. vida.d.3. E, professor, o que você fazia antes de trabalhar no circo? Antes de trabalhar no circo, eu trabalhava com RH. Eu sou formado em administração e eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava com recursos humanos. Então, eu fazia contratações de pessoas, todo o trabalho burocrático que a gente faz de escritório, assim, eu fazia essas coisas. Nossa, nem parece. Não parece, né? É meio estranho, né? Com que idade você começou no circo? Então, tem muito a ver com a pergunta da Kemi, né? Então, eu comecei a querer fazer alguma coisa lá com meus 16, 17 anos. E eu comecei mesmo a fazer aula de circo quando eu tinha 18, né? Eu sempre falo que o circo é pra qualquer idade, né? É claro que quando a gente começa mais novinho, é tudo muito mais fácil. Ou nem tudo. Mas o circo é pra qualquer idade. Então, não tem idade pra começar a fazer circo. Eu, se eu não me engano, eu comecei a fazer ano passado, com 10 anos, né? E aí, pra qualquer idade. Também tinha lá gente com 8. Sim. Aqui na fábrica, as aulas é a partir dos 8 anos, né? Mas tem lugares que você começa mais cedo. Na ginástica mesmo começa mais cedo, né? Com 5. No karatê tem gente lá que faz com 7, 6. Legal. Professor, qual foi a sua inspiração para começar no circo? Olha, a minha inspiração pra eu começar no circo é esse rapazinho, eu esqueci o nome dele. Mas ele é um artista do Cirque du Soleil. Ele é brasileiro e trabalhava no Cirque du Soleil. Não sei se hoje ele ainda trabalha. E foi a primeira pessoa que eu vi fazendo as coisas e falei, nossa, que legal, eu quero muito fazer isso. Já ouvi falar desse circo aí, Circo du Soleil. Eu também. O Cirque du Soleil, inclusive, ele tava no Brasil. Ele saiu recentemente, né? Tava com o espetáculo Bazar, se eu não me engano. Eu ouvi falar, o filme. mas eu não lembro de ter ido, assim. Eu posso até ter ido, mas já faz tempo. Olha, eu vou falar um pouquinho rapidinho do Cirque du Soleil, tá? Ele é um circão que tem… a base dele é no Canadá, mas ele viaja o mundo inteiro. Aqui na Legal. fábrica, inclusive, a gente fez uma saída pedagógica pro Cirque du Soleil pra assistir Corteu. Mas isso faz um tempinho. Esse ano a gente não conseguiu ir assistir o Cirque du Soleil. Ah, tá. Quem sabe na próxima aí, ó, galera. Pra gente… Você tem alguma outra profissão?
Olha, hoje eu só trabalho com circo, né? Então, tanto dando aula quanto me apresentando. Então, sou artista de circo e também sou arte educador. E sendo artista de circo, a gente acaba fazendo um monte de coisa também, né? Então, a gente faz produção, direção, iluminação, preparação corporal. Então, várias profissões em uma só. Mas verdade. assim, antigamente você já fez alguma outra apresentação de dança, não sei? Então, até com o circo ainda, né? Pra se formar em circo, eu fiz um montão de coisa, né? Pra me formar em circo. E uma das coisas que eu fiz por muito tempo, eu fui bailarino clássico, né? Então, fiz aula de balé clássico, de aquele negócio de fazer plié, tudo isso eu fiz. Fiquei um tempão me apresentando com algumas companhias de dança. E hoje eu tô querendo voltar a fazer aulas de balé. A Kemi sabe de balé, hein? A Kemi Deve faz estar balé. entendendo tudo. Você faz aula de balé aqui também? Eu Ela faço. Ai, legal. E, professor, além dessas coisas de circo, balé, ginástica, essas coisas, você gosta de alguma coisa menos... Menos desse estilo. artística? Desse É. estilo? O que você gosta de fazer além disso? O que eu gosto de fazer além disso, eu trabalho muito com o corpo, né? Então, eu tô o tempo inteiro me movimentando. Quando eu não tô me movimentando, eu gosto mesmo de me jogar no sofá e assistir série, assim. E aí eu vou nesses extremos. Então eu tô me mexendo o tempo inteiro. Parei de me mexer, eu quero descansar. Faz sentido, né? O tempo todo se mexendo, vai fazer o quê? Sim. Professor, já pensou assim de parar com a carreira de circo por algum motivo? Eu penso nisso dia sim, dia não. É porque... É isso, é um trabalho que a gente faz corporal, né? Então, tem um desgaste corporal muito grande, né? Então, tipo, às vezes a gente se machuca. Às vezes a gente não chega onde a gente quer, né? Onde a gente almeja. Não sei se vocês, mas eu sou um pouquinho ansioso. Então, às vezes você quer chegar, sei lá, no Cirque du Soleil, mas você não chegou ainda, tá? E aí, às vezes, você fica um pouco chateado com alguma coisa ou outra que acontece, aí você fica, poxa, poderia estar trabalhando no escritório. Mas, ao mesmo tempo, eu penso o tempo inteiro, eu sou bem grato pela minha profissão. É uma carreira que eu escolhi, é muito satisfatório trabalhar com o que você quer trabalhar, né? Com o que você escolhe. Então, eu sou muito feliz pelo que eu escolhi fazer, assim. Eu também sei que quando você vai lá no trapézio, fica com um montão de bolha na mão, né? Fica com um montão de bolha na mão. A minha mão, ela é cheia de calo, assim, é uma coisa horrorosa. Mas eu comprei um raspador de calo essa semana. Pra tentar dar um jeito nisso. Fazer o quê? Professor, você tem algum parente que já te ajudou na sua carreira de circo? Não diretamente. Porque na minha casa, assim, na minha família, todo mundo tem trabalhos, acho que mais normais, assim. Então foi uma surpresa, até porque eu não comecei muito novo, né? Eu comecei mais velho. Acho que foi uma surpresa pra minha mãe quando eu falei: oi, mãe, agora eu tô fazendo aula de circo. Tipo, do nada. E tem isso também, né? Era um hobby, né? E fui fazendo. E agora eu trabalho com isso, né? Então, para os meus pais, é diferente também. Né? É o primeiro filho artista. Artista eu não diria, que meu irmão também ele é músico. Mas que realmente é na profissão, sou só eu. Assim. Professor, já deu alguma coisa errada numa apresentação sua ou dos seus alunos? Já. Cara, Apresentações com os alunos é muito mais tranquilo, assim, tipo, de ter algum errinho, alguma coisa sair do controle. Mas é tudo mais controlado, assim, né? Porque sempre sou eu e outro professor, né? No caso, eu e a Prolucia. Um beijo pra Lucia! E então a gente tá sempre muito atento para que tudo aconteça dentro do possível, assim, sabe? Então acontece de um errinho ou outro, mas isso é super normal. Agora, profissionalmente, assim... E aí já aconteceu um monte de coisa. Tipo assim, você tá lá fazendo treinamento no trapézio, você cai no trapézio, cai no colchão... esses erros aí são normais. Mas já aconteceu em alguma apresentação? Em alguma apresentação minha, já aconteceu de eu cair do trapézio. Vixe. Não foi nada grave, assim. Que bom. Até porque eu tô aqui. Mas já aconteceu de eu cair do trapézio uma vez. E eu normalmente apresento sem colchão, né? Ah. Então foi
foi mais o micão, assim, de você cair de bumbum no chão. Levantar, fazer carão e continuar fazendo as coisas, assim, né? Mas já aconteceu, sei lá, de tá saindo de cena e chutar refletor. Eu sou meio estabanado, sei lá, esquecer a hora de entrar, esquecer deixa, isso é cotidiano. Mais ou menos de que altura você caiu do trapézio, assim? Foi… Muito Muito alto. alto, muito baixo. Ai, foi baixinho. Acho que o trapézio tava com uns 5 metros, contando com a minha altura. Eu tenho 1,75 m, não sou muito alto. Eu devo ter caído de coisa de, sei lá, 1,5 m, 2 metros. Então não foi tão alto, assim. Não foi tão alto. É que qualquer queda é perigosa, né? E por isso que a gente aprende a cair bastante. E a improvisar também, sorrir, da forma né? que você cai, né? A forma que a gente cai diz muito, né? Antes bater o bumbum do que bater a cabeça. Né? Mas é isso, a gente tenta sobreviver, segurar no sorriso. Que né? bom! E eu lembro que nesse dia eu ainda voltei pro trapézio, porque o número não tinha acabado, né? E não tinha muito o que fazer. Ou eu assumia a vergonha, tipo, putz, caí. Ou eu voltava e já tava tudo bem. Segue a vida, né? Segue a vida. Cai e continua. Onde você participou pela primeira vez no circo e como foi essa experiência? Olha, como eu falei, eu comecei aqui na fábrica, né? Lá em 1500, não, mentira. Não faz tanto tempo assim, não. Mas eu comecei aqui na fábrica e a minha primeira apresentação fora da fábrica foi numa quadra. Eu lembro muito bem, inclusive eu tenho a foto disso ainda. Que eu apresentei um número de trapézio lá em São Bernardo do Campo. Foi a primeira vez que eu apresentei fora da fábrica. Foi quadra do quê? De futebol, de basquete? Era uma quadra de futebol. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram Agora um me festival interessa. de circo. Eles fizeram um festival de circo, então montaram uma trave pra colocar os aparelhos circenses. Então, foi a espaço aberto, assim. Sim. Mas era o quê? Futebol, assim, com campo pequenininho? Futebol de grama, assim? Como Era futebol de futsal, de Pegando grama. informações. Era muito grande. Não, a quadra era grande, assim, né? E acho que o que mais foi aproveitado da quadra foi a arquibancada. Então não era um campão de futebol, sei lá, tipo o estádio do Corinthians. Era tipo mais uma quadra dessas que a gente tem em bairro, assim, sabe? Não era campo de areia, também não era campo de… Como é que Grama? é? De grama, também não era campo de grama. Então era… Futebol não manjo muito. Então era futsal. de piso, assim? Era de Era de futsal. futsal. Boa, futsal. Quais foram os seus primeiros professores de circo e de onde eles eram? Meus primeiros professores de circo eram daqui da fábrica mesmo. Eu comecei a fazer circo aqui. Meus primeiros professores foram a Karine e o Alan. E o Hélio. Foram os meus 3 primeiros professores de circo, né? Isso em 2012, 2013. E aí, a Karine me dava aula de aéreos. Até hoje, ainda me ajuda com um montão de coisas, né? E hoje a gente dá aula junto, eu, o Alan e a Karine. E o Hélio era professor de malabares. Se eu não me engano, o Alan já deu aula no ano passado. Sim, o Alan eles ainda dão aula aqui, né? Ainda bem. E ele dá aula de acrobacia. Legal. O que você sabe, assim, que é proibido apresentar aqui no estado de São Paulo, no circo? Então, aqui no estado de São Paulo, e acho que nos grandes, sei lá, estados do Brasil, os animais não são permitidos no circo, né? Tem 12 estados que os animais não são permitidos. O resto pode. Eu não sei como é que tá isso, né? Eu não sou muito a favor de animais no circo. Eu acho que… Eu acho que você traz uma exploração. Eu não sou nem a favor de zoológico, né? Eu acho que você tirar o animal do seu habitat natural e colocar ele enjaulado em qualquer lugar, ou adestrar esse animal para fazer o que você, ser humano, quer que ele faça, né? Porque não é do natural do animal. Do animal, de um leão, por exemplo, ser manso, né? Então, esse adestramento de animais eu não sou muito a favor, não. Professor, falando nisso, você tem algum sonho de infância? Olha, quando eu era criança, eu queria ser astronauta. Não é Nada a ver, né? que isso é hoje. Não, assim, a gravidade, né? Aí você faz aqueles… No trampolim, às vezes aqueles saltos no… Eu acho que tem um pouco a ver. Por que você queria ser astronauta? Eu não sei dizer, eu acho que eu não tinha… Eu acho que eu queria algo que era diferente.
Assim, sabe quando você... Vocês Então entendem você o que não eu tinha tô muita noção Então, do tipo, que era. algo que era fora do convencional. Então, ser astronauta, nossa, você vai pra fora do planeta, assim. Você vai pisar na Lua, assim. Não é muito legal pisar na Lua, assim? Na verdade, eu não sei, né? Eu nunca pisei. eu nunca pisei na Lua. Também virei sem Deve ser. ser bom. Mas deve ser mó legal esse lance da gravidade zero. Professora, a gente descobriu que você foi pra Toronto, no Canadá. O que você fez lá? Olha, eu fui pra Toronto a princípio. Eu tava ainda meio começando a engrenar mais no circo. E então, a princípio, eu fui pra estudar inglês mesmo. Eu fui pra fazer intercâmbio, fazer aulas de inglês, né? Aperfeiçoar. E aí eu falei, putz, tô aqui em Toronto, né? Terra do Circo de Soleil, né? Tem uma galera... Vamos descobrir como é que é o circo aqui. E aí comecei a fazer umas aulas de circo lá. Eu também queria perguntar uma coisa que eu queria saber. É o que tem de comida lá? Tem bastante chocolate? Tem... Olha, no Canadá eles têm uma comida típica, porque é isso, o Canadá ele recebe muita influência de outros países, né? É um país que recebe bastante imigrantes, principalmente em Toronto. Então, uma comida típica que eu experimentei lá era poutine. O que é isso? Era tipo uma batata frita com queijo, gordura e uns negócios que eu achei meio estranho. Todo Eu lugar achei que você ia falar waffle. Todo lugar Eu que achei o que ia Léo falar vai. waffle. Waffles. Tinha muito waffles. Todo lugar que o Léo Car vai, ele quer saber de comida. A gente veio pra cá, ele nem perguntou do podcast. Ele perguntou, o que a Do gente pão vai de comer? queijo. Olha, respondendo a pergunta de vocês, eu já falei melhor inglês, mas é que língua é prática, né? Tudo que a gente faz é prática. E se a gente não pratica muito, a gente vai perdendo um pouquinho, né? Você falou que tava falando de pão de queijo, e pior que tava falando mesmo. Quando a gente tava vindo pra cá, ele trouxe uma sacola com as comidas. E Ele eu ficou, perguntei, tem pão trouxe de queijo? Ele ficou, tem pão de queijo? Ele ficou, Depois a gente vai lá comer pão de queijo. queijo. Ele ficou, Kenny, o que vocês trouxeram? Ele Ele falou achou tem que pão de queijo. Ele queria pão de queijo. Vocês gostam muito de pão de queijo? É bom, Sim, é bom. É bom, com requeijão. E vocês têm alguma comida favorita, assim? Churros. Além do Léo Car, que gosta muito de chocolate. Churros com chocolate. Churros. Uma coisa que eu não gosto, 3 coisas que eu não gosto é de banana, manteiga e queijo. Mentira Ô, que você não gosta de Kemi. banana. Ela não Ok, vai. minha coisa Ó. que você gosta, assim. Comam banana. Fica a dica. Eu gosto de uma coisa muito brasileira, estrogonofe. Ai, estrogonofe. Eu também é ótimo. não gosto de macarrão. Você não gosta de macarrão? Não, eu Hein? não A Kevin não gosta de um monte de coisa. Eu gosto de tudo. A Kemi não gosta de muita coisa. Eu não Só que gosto mel de fica- Eu nhoque. tô lá no meio. Eu não Ó, gosto de dica, nhoque. como Mas banana. de suco e de fruta, eu gosto de tudo. Tô bem. Tá certo. Professor, a gente foi pesquisando que companhias que você trabalhou. E a gente viu que você trabalhou com uma companhia Resto T. Sim, a CRS Dom T é um coletivo de circo que eu fundei, assim, quando eu tava começando a fazer Quando eu falei, eu vou fazer circo mesmo, assim. Aí eu juntei com mais 3 amigos no início de carreira e a gente fundou esse coletivo, assim, de circo. Então a gente trabalha bastante com aéreos, né, que é a nossa formação, então trapézio, tecido. E a gente mistura com outras linguagens. Então a gente mistura com teatro, a gente mistura com a dança, a performance. Então é um amontoado de circo que a gente faz um montão de coisa. Professor, você já fez alguma assim, apresentação com essa companhia fora do estado, fora do Brasil? Olha, com essa companhia não. A gente ainda não apresentou em nenhum lugar fora de São Paulo. A gente ainda tá bem no começo de carreira. A gente tem um espetáculo que se chama 3x4. Sim. E é isso, assim. Então, como é uma companhia independente, a gente faz todos os corres. Então, é onde eu aprendi a fazer produção, onde eu aprendi a fazer direção. Então, a gente vai meio que aprendendo a não só ser artista, né? Mas a gente aprende também a se vender e vender nossos espetáculos. Assim. E fora dessa companhia, você já fez algum espetáculo fora do Brasil? Fora do Brasil ainda não também. Vamos chegar nesse lugar um dia. Mas eu também trabalho com outro coletivo que chama Protagonistas. E aí a gente fez algumas apresentações fora do estado. Então foi a primeira vez que eu viajei com uma companhia de circo e foi bem legal. Recentemente a gente foi pra Belo Horizonte. A gente foi pra Belo Horizonte só, esse ano. Que bom. Professor, voltando a esse assunto de você querer viajar pra fora do Brasil, fazer alguma apresentação com alguma companhia, assim, você acha que os artistas são mais valorizados aqui no Brasil ou fora?
É bem difícil essa pergunta, hein? Olha, eu acho que os artistas, eles são valorizados. Depende do que a gente vai considerar valorização, né? Mas eu acho que a arte ainda é muito mais valorizada fora. Eu acho que aqui a gente tem pouco incentivo para profissões que sejam artísticas, né? Então, a gente vê… Quando a gente fala em artista, a gente pensa muito na galera… vou trabalhar na Globo, vou… e o artista circense, ainda que tá pouco valorizado, assim. O circo é uma das artes cênicas, né? Que menos recebe incentivo do Estado, por exemplo. Incentivo financeiro, assim, pra gente fazer produções. Professor, você como artista de circo, você tem algum nome artístico ou é só o Wilson mesmo? É o Wilson mesmo. Assim. Eu, quando eu era mais novo, eu queria mesmo. ter… eu já pensei em ter um nome diferentão, assim, tipo… Meu nome artístico é o Wilson Guilherme, né? Que é meu nome mesmo. Porque você Mas- tem… Seu nome é Robson, seu nome artístico é Anderson. Anderson. Mas eu tenho uns amigos que têm uns nomes mais diferentões, assim, né? Então eu já pensei em, sei lá, tipo… e se eu mudar… Eu sou gamer também, né? Então, meu nome nos jogos é Mellerk, né? Que é Guilherme ao contrário. Aí eu pensei, eu vou colocar Wilson Mellerk, assim, pra ficar diferente. Mas eu acho que não soa bem. O que vocês acham? Não sei. mais ou menos. Mais É ou estranho, menos, né? assim. É mais um pouco fácil difícil assim. de falar. É difícil falar Mellerk, né? Aí eu desisti. É mais fácil você se acostumar, assim, quando você tá jogando, assim, você… Entendeu? É mais fácil. Que nos jogos de gamer tem uns nomes mais diferentes, né? Agora, na vida… com vocês, Wilson Mellerk. Que não pega pegou. bem. Não bate muito bem, assim. O Wilson Meller fará a apresentação. Mas… Aí eu deixei só Guilherme mesmo. Professor, como é que foi a pandemia? Você teve muitas dificuldades depois pra voltar do jeito que você tava? Como é que foi? Então, a pandemia foi bem difícil, acho que pra todo mundo, né? Artisticamente falando, né? Quando começou a pandemia, eu ainda não estava trabalhando aqui na fábrica, então estava só com meus trabalhos artísticos, né? Estava apresentando bastante como protagonistas. Quando bateu a pandemia, a primeira coisa que a gente viu foi a queda de agenda de show. Então, a gente tinha agendas até… Tinha 2 meses de agenda e todos os nossos shows foram cancelados, né? Então, a primeira coisa que a gente sentiu foi, tipo, putz, agora eu não vou mais trabalhar, né? E aí foi uma pergunta que vocês já fizeram, né? Se eu já pensei em mudar de carreira. Foi um momento que eu pensei muito em falar, de repente, mudar de carreira, assim, sabe? Foi bem difícil esse primeiro momento da pandemia. Quando, assim, tinha amenizado mais a pandemia, eu fiquei, acho que um ano sem ir pro circo, assim, 2. Sim, e aí depois, né, a gente começou a fazer as aulas online, né? Porque a fábrica também fechou, tudo fechou naquele período, né? Então foi quando a gente começou a adaptar as aulas pra fazer as aulas online também, né? Você fez bastante aula online? Aula online, não lembro de ter feito muita, não. Eu lembro da Kemi, que a gente fiz fazia muito. lá, a gente tava na nossa casa e ela ficava fazendo aula online de balé. E, pessoal, também teve um período que a gente foi pra Santa Catarina por causa de um trabalho do meu pai. Aí eu tava fazendo aula online lá, aí eu ficava debaixo da escada, colocava um tapete e ligava o computador. Aí eu ficava ouvindo ela, as amigas dela do balé fazendo aula online. É que tem uma hora que chega, né, de ficar fazendo as coisas online, né? Presencial é muito mais legal. Mas também foi bem importante, né, pra dar uma segurada no vírus aí. Aí, às vezes, eu bati a cabeça. Ela tava debaixo da escada, a escada era assim, ó. Ela Falando ficava que, assim, o professor é gamer, eu também jogo de vez em quando com Fap Mel. E aí, às vezes, eu ligava pra ele, quando ele tava ainda em São Paulo, e aqui eu ainda fazia aula online. E eu ligava pra ele, e aí ele por falava… Santa Catarina. E aí ele falava assim, não dá pra jogar agora por causa que a Kemi tá usando o computador. Eu escutava ela Mas fazer agora isso. que a gente voltou pra São Paulo, Eu também uso o computador, porque às vezes eu também jogo. Ela E eles ficava- gostam de jogar comigo. E quem que você gosta de jogar? Eu gosto de jogar qualquer coisa. Ela gosta- Qualquer coisa que der pra jogar, eu jogo. É porque a Camila não é das melhores Pra gamers. distrair. Entendi. Pra distrair a cabeça. Professor, como você já tem uma experiência assim no circo, você já pensou em abrir seu próprio circo, assim? Olha, ainda não. Administrar um circo é muito difícil, né? Eu começo aos pouquinhos, então acho que o meu coletivo hoje é o meu circo.
Até porque é o meu modo de fazer circo, né? Então, quando a gente fala em circo, a gente tem diversos tipos de circo, né? Você tem desde o circo de lona até o circo da galera que apresenta em teatro e tudo mais. Então, eu tô nesse comecinho com a minha galera descobrindo o meu meio de fazer circo. Apresentação mesmo aqui no Fábrica e tal, né? Sim. E professor, afinal você tem alguma rede social, assim, um canal no YouTube? Você sabe se algum espetáculo tá apresentando hoje? Olha, não tenho um canal no YouTube ainda, mas inspirado em vocês, provavelmente vou fazer um canal no YouTube. Olha! Mas a minha rede social, eu tenho o Instagram, é @swilly, SWILLY. Professor, você quer fazer alguma pergunta pra nós? Eu quero saber por que vocês não estão na aula de circo ainda. Só o Léo Car tá fazendo circo. É porque eu já faço futebol, eu já também faço artes visuais. Aí Eu não tem agora como. tô na ginástica, tive que sair de Olha. outra aula de balé por causa dessa, que tava muito cansativa. Ela agora faz fazia balé. duas. Que a outra era num fim de semana ainda. Entendi, é muita coisa, né? Professor, já que você é gamer, o que você joga? Olha, eu comecei a jogar LOL. LOL. Mas é muito LOL. Joga difícil. League of Legends. Quando eu comecei a jogar, eu não consegui. Eu não consegui administrar bem. eu jogava pelo celular, aquele Arena of Valor, já ouviu? A OV. Daí eu jogava bastante pelo celular. Eu falei, vou tentar jogar LOL, né? Mas LOL no computador é muito mais difícil. Mas tô na luta. Nossa, quando Eu você sou falou... noob. Fala noob ainda? Eu sou noob. Quando você falou LOL, processei na minha cabeça aqui. Tava começando a processar, eu pensei naquela boneca LOL. A boneca LOL. Não, ele tá falando de League of Legends. Eu não conheço esse League jogo. of Legends. League of Legends. League of Legends. Vocês jogam LOL também? Eu jogo. Eu não. Eu jogo mais Brawl Stars, não sei se você conhece. Ele joga Não Brawl Stars. conheço. Ele joga. É legal o Brawl Stars. É legal Brawl Stars, depois você vê se você instala aí, é mó Nós legal. 3 jogávamos. Vou procurar. Joguem Brawl Stars e LOL. Aí, quando... Arena of Valor também. Arena of Valor é legal. Dá pra montar time. Aí, também, quando a gente tava em Santa Catarina, aí eu tinha o meu celular, o Felipe tinha o dele, e o Léo Car jogava pela casa dele, em São Paulo. Aí, Vocês jogavam os 3 juntos. um dia a gente tava jogando lá, Brawl Stars, aí o Léo Car veio falando, eu consegui o personagem novo, ele tinha acabado de estrear, ele tinha acabado de conseguir. Na verdade, eu não sei se tinha acabado de estrear. Não, mas- tipo, uns 2 dias É antes. porque assim, lá eu não vou fazer uma introdução assim do Brawl Stars, mas só que assim, lá você vai conseguindo ponto pra você conseguir caixa. E aí, eu consegui lá um Com a Brawler maior qualquer. sorte do mundo, você na consegue um maior sorte do personagem mundo, novo. Consegui um Brawler lá lendário. E aí depois que consegui um cromático, eu consegui bastante. E sabe um jogo que eu jogo muito também? Pokémon GO. Eu jogava, só que meu celular perdeu o negócio de 4G? lugar. Ele não. O meu celular GPS. não. O GPS aí não tá funcionando mais. Eu acho mó legal o Pokémon GO também. Gente, já que o professor trabalha aqui na fábrica, ele vai contar um pouco pra gente sobre o estúdio aqui, O lugar que a gente que é um usou. espaço novo. Então, galerinha, vocês podem utilizar o estúdio. Tem um montão de coisa, né? Que vocês podem fazer aqui. Vocês podem gravar música, vocês podem gravar podcast, vocês podem gravar vídeo com a galera do audiovisual. E o estúdio, ele funciona de terça a sábado, se eu não me engano. E é só vir na recepção e agendar com o pessoal. Professor, você gostou do podcast de hoje? Eu gostei muito. Foi a primeira vez que eu dei podcast, né? Que eu dei do podcast, não, pra falar. Eu Que fiz um você podcast, que eu participou do participei do podcast, né? Eu tava bem nervoso, acho que agora eu tô mais tranquilo. Você tava tremendo, assim. Gostei bastante. Vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Agradecemos a sua presença em nome do canal. Professor, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado pelo convite mais uma vez. Se precisar de uma nova entrevista, a gente vem entrevista de novo. E se vocês querem A gente parte pode fazer 2? se vocês querem parte 2, a gente pode, de repente, Pode. fazer uma entrevista na sala de circo um dia, hein? Isso, Olha. podcast 2. Não precisa. A gente grava alguma coisa na sala de circo. Mas tem que subir a hashtag, hein? É hashtag fala ainda? Hashtag. Deixa nos comentários onde é que vocês querem que a gente faça uma outra entrevista. Isso, vocês querem na sala de circo, na sala de arte, na sala de balé, na Até sala... na sala de música, não sei. E A se gente esse vai vídeo fazer bater outro 200 podcast. likes, a gente vai fazer outro podcast. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Pessoal, não se esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações. e compartilhar o vídeo. Tchau! Tchau, galera! Oi.